Bom dia. É, Na nossa última aula, nós falamos sobre a questão do princípio da reserva de plenário. Lembrem que nós comentávamos o artigo 97 da Constituição Federal, que, que diz o seguinte: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Bem, e falávamos que isto se refere tanto ao controle difuso como ao controle concentrado. Hoje iremos estudar como que se processa esse chamado incidente de arguição de inconstitucionalidade. Como isso se processa nos termos do Código de Processo Civil. Esse incidente está previsto lá nos artigos 948, 949 e 950 do Código de Processo Civil. Bem, o artigo 948, ele vai nos dizer o seguinte: arguido em controle difuso. Veja, aqui nós estamos falando sobre o incidente de arguição de inconstitucionalidade no controle difuso, quando que os tribunais, não o Supremo, os tribunais estaduais, os tribunais federais, até o Superior Tribunal de Justiça, fazem o controle de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público em controle difuso. Eu disse que tem o controle de constitucionalidade perante a Constituição Federal e tem o controle de constitucionalidade perante a Constituição Estadual. Aqui nós estamos falando ainda sobre o controle de constitucionalidade perante a Constituição Federal. Por isso, estamos tratando ainda do chamado controle difuso, feito pelos tribunais. Tribunais, repito, estaduais, tribunais federais, tribunais do trabalho, tribunais eleitorais, Superior Tribunal de Justiça, todos os tribunais, com exceção, aqui nesse caso que nós estamos falando, com exceção do Supremo Tribunal Federal, que tem o seu regramento próprio, não é? Então, diz o artigo 948, arguido em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara a qual compete o conhecimento do processo. Muito bem. O relator. Quem é o relator? Eu já disse para vocês que quando o processo chega ao tribunal, ele é julgado pela Câmara, quando nós tratamos dos tribunais estaduais, por exemplo, quando nós tratamos aí do tribunal, nosso Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, os julgamentos são feitos, normalmente, os julgamentos são feitos pelas câmaras. Quais são as câmaras? Eu já disse que o nosso tribunal tem
várias câmaras. O nosso, por exemplo, tem 18 câmaras. Cada câmara é formada por 5 desembargadores. E normalmente, o julgamento é feito por 3 desembargadores, que o quórum vai variando conforme é o relator. Então, digamos lá, são 5 desembargadores, 1, 2, 3, 4, 5. O relator é o número 1. Então, quem irá julgar é o quórum formado pelo desembargador lá, designado nesse caso, número 1, 2 e 3. Se o relator for o número 2, será o quórum de julgamento será o desembargador, aí nesse exemplo numérico que eu estou dando, o 2, 3 e 4. Se o relator for o 3, será daí o 3, 4, 5. Se o relator for o 4, será 4, 5 e daí volta para o 1. Se o relator for o 5, seria o 5, 1 e 2. Bem, e assim vai alternando o quórum de julgamento dos casos que chegam ao tribunal. Bem, relator é aquele desembargador que recebe o processo, que estuda o processo, que faz o relatório do processo, encaminha aos seus colegas que formam o quórum, e é ele que no dia do julgamento profere o seu voto. Se os outros membros acompanharem o seu voto, então pronto, está feito o julgamento. Podem existir alguns casos em que os demais desembargadores ali, o segundo ou o terceiro, discordam do voto do relator. Bem, daí nós teremos a chamada ampliação de quórum, e então, nessas oportunidades, são chamados daí os 5 desembargadores que compõem a Câmara para julgar. Bem, então, relator é aquela pessoa que recebe o processo, estuda, profere o seu voto e submete o seu voto aos demais membros da Câmara. Bem, então, quando esse relator olha o processo e entende que a lei que está sendo aplicada ali, ela é inconstitucional, então ele submete aos seus pares, ou seja, submete à Câmara essa questão. Ele argue daí, apresenta um voto dizendo da possibilidade e das razões pelas quais ele entende que aquela lei é inconstitucional, dentro do controle difuso, dentro então de um processo, dentro de um caso concreto. Muito bem. Então, diz o artigo 948, arguido em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvido o Ministério Público, ele tem que ouvir, nesse caso, o Ministério Público ele participa tanto da ADIM, como da ADC, como a DPF, e participa também nesses incidentes aonde se argue a inconstitucionalidade de uma lei. Então, o relator ouve o Ministério Público e as partes, autor e réu, porque, repito, nós estamos em controle difuso. Ouvindo as partes, ouvindo o Ministério Público, submeterá a questão à turma. A turma, quando se refere lá ao
Superior Tribunal de Justiça, e pode, no controle difuso também, ser aplicado isso nesse aspecto no Supremo Tribunal Federal. Então, as turmas são aqueles órgãos que no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça aquele órgão que vai julgar um determinado caso. Por exemplo, no Supremo Tribunal Federal tem duas turmas. Pode ir para a primeira turma ou para a segunda turma. Lá no Superior Tribunal de Justiça tem várias turmas. Então, o relator que participa de uma dessas turmas, entendendo que é o caso de se declarar a inconstitucionalidade de uma lei, repito, pelo controle difuso, ele ouve o Ministério Público, ouve as partes e daí submete o seu voto, no sentido de que aquela lei é inconstitucional, submete o seu voto à Câmara, nos casos dos tribunais estaduais, não é? Ou a turma, no caso dos tribunais superiores. E aí, o que vai acontecer? Essa Câmara ou essa turma, ela pode rejeitar aquele voto do relator aonde ele entende que a lei é inconstitucional. Bom, se a turma ou a Câmara rejeitarem aquela proposta do relator, aí o processo prossegue o seu julgamento. Significa dizer, então, que a turma ou a Câmara entendem que não é inconstitucional aquela lei. Por isso, prossegue o julgamento. O relator fica vencido. Se no entanto, a turma ou a Câmara acolherem aquela proposta do relator, dizendo que provavelmente aquela lei é inconstitucional, se a turma, então, ou a Câmara acolherem essa questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial onde houver. Bem, nós falamos, quando tratamos da reserva de plenário, que os tribunais eles podem julgar essas questões na sua constituição de tribunal pleno, ou seja, todos os desembargadores participando, ou através do seu órgão especial. Existem alguns estados que não têm órgão especial. Então, daí, quem tem que julgar essas questões de inconstitucionalidade é o Tribunal Pleno, ou seja, formado por todos os desembargadores. Todavia, existem tribunais muito grandes, né? E o nosso é considerado um tribunal grande, e que existe daí, no nosso caso, 120 desembargadores. Se você reunir 120 desembargadores, começar cada um a discutir o caso, se é constitucional ou não, o julgamento ficará muito longo. Então, quando os tribunais são considerados tribunais grandes, eles criam o chamado órgão especial. E é o órgão especial, daí o responsável por julgar essas questões de inconstitucionalidade. No nosso caso, nós temos no Tribunal do Paraná o órgão especial, que é formado por 25 desembargadores. Então, quem se reúne para julgar o controle de constitucionalidade da lei ou do ato normativo primário não é o Tribunal Pleno. Quem se reúne é o órgão especial. Bem,
E daí como é que o órgão especial vai resolver isso? Então, primeiro, preciso estar presentes 2/3 do órgão especial na sessão para iniciar esse julgamento. E daí, 2/3 de 25 considera-se o número 17 membros, assim como lá pela Lei 9.868, para iniciar-se no Supremo Tribunal Federal o julgamento de constitucionalidade, precisa no mínimo de 8 ministros do Supremo presente. No nosso caso, aqui do Paraná, para se iniciar uma sessão de julgamento de controle de constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, há necessidade de estarem presentes no mínimo 17 membros. E para julgar constitucional ou inconstitucional, lá nós vimos na Lei 9.868 que o Supremo Tribunal Federal julga constitucional ou inconstitucional uma lei, dependendo da maioria absoluta, ou seja, de 6 votos a favor da constitucionalidade ou 6 votos a favor da inconstitucionalidade. No nosso caso, seguindo a mesma regra, mas porque são 25 os membros, há necessidade de 13 votos para se declarar a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade daquela lei ou do ato normativo submetido a julgamento através desse incidente de arguição de inconstitucionalidade. Muito bem. O parágrafo único do artigo 949 vai dizer o seguinte: os órgãos fracionários, Câmara ou Turma, são chamados órgãos fracionários, dos tribunais, não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento deste ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Então, vamos discutir a questão de inconstitucionalidade lá no órgão fracionário, ou seja, a Câmara ou a Turma. Vamos ver se essa lei é constitucional ou não. Vamos, então, arguir esse incidente de inconstitucionalidade. Aí levanta um dos membros e diz: não há necessidade de nós arguirmos essa questão de inconstitucionalidade. Por quê? Porque o órgão especial já julgou um incidente de inconstitucionalidade desta lei, então daí basta nós adotarmos aquele julgamento que já foi proferido pelo órgão especial em outro caso, mas onde se discutia a mesma lei. Ou então o Supremo Tribunal Federal, já apreciou essa questão e aí não temos o que fazer senão seguir aquele julgamento do Supremo Tribunal Federal que já debruçou-se sobre essa questão. Então, são as hipóteses em que não haverá necessidade da Câmara ou da Turma arguir este incidente de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento a respeito do respectivo órgão especial ou do Supremo Tribunal Federal. E aí basta, portanto, se adotar aquilo que já foi decidido pelo Supremo, aquilo que já foi decidido pelo órgão especial. Eu, às vezes, entendo que cabe algumas exceções relativamente
a hipótese do órgão especial já ter decidido essa questão. Eu entendo que quando há uma grande alteração do quórum, eu já disse que do órgão especial ele é composto pelos 13 mais antigos e também por 12 que são eleitos. E esses 12 eleitos, eles são eleitos aí de 2 em 2 anos. Então, volta e meia tem muita alteração dentro do quórum que forma o órgão especial. E eu entendo que quando for significativa a alteração desse quórum, os novos membros do órgão especial poderão entender diferente do que aquilo que se entendeu no julgamento anterior, em que o órgão especial era formado por outros desembargadores. Então, eu entendo que há uma exceção aí e que seria possível, apesar da lei não prever, mas eu entendo que seria possível submeter novamente a questão de inconstitucionalidade perante o órgão especial quando houver uma modificação significativa do quórum. Mas o texto vai dizer que, uma vez já decidida a questão em outro processo sobre a constitucionalidade daquela lei, ou o Supremo Tribunal Federal já tiver se manifestado nesse sentido, não haverá necessidade da Câmara ou turma levar o caso ao órgão especial ou ao órgão especial para que ele decida novamente essa questão, não é? Muito bem. Daí o artigo 950, ele vai dizer: remetida a cópia do acordo, o processo vai para o órgão especial e aí o presidente designa o dia para o julgamento da constitucionalidade ou não desta lei ou desse ato do poder, desse ato normativo. Ele designa a sessão e manda remeter cópias daquele acórdão pelo qual a Câmara ou a turma encaminhou o processo para ser julgado pelo órgão especial, distribui cópia daquele acórdão. E aí o parágrafo a todos os membros do caso do órgão especial. O parágrafo primeiro vai dizer: as pessoas jurídicas de direito público responsáveis pela edição do ato questionado poderão manifestar-se no incidente de inconstitucionalidade se assim o requererem, observando os prazos e as condições previstas no regimento interno do tribunal. Então, aquela lei que está sendo questionada a sua constitucionalidade por exemplo, uma lei municipal. Poderá aquele órgão municipal que fez a lei, a Câmara, ou se for o caso de um decreto, se for considerado um ato normativo primário, eles podem se manifestar defendendo, não é, a constitucionalidade daquela lei ou daquele ato normativo. Também pode se manifestar a esse respeito qualquer daquelas pessoas legitimadas para arguir a inconstitucionalidade pelo controle difuso, ou seja, aqueles enumerados no artigo 103, presidente da República, mesa do Congresso, mesa do Senado, procurador-geral da República, etc.
Então, vai dizer o parágrafo 2º. A parte legitimada à propositura da ação prevista no artigo 103 da Constituição Federal poderá manifestar-se por escrito sobre a questão constitucional objeto de apreciação no prazo previsto no regimento interno, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar memoriais ou de requerer a juntada de documentos. Eu fiz assim porque está muito ruim aqui para eu ler. Então, lá perante o órgão especial, pode, segundo o regimento interno é uma lei que os tribunais fazem para disciplinar o processamento das ações perante os tribunais. Então, nós temos o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, né, que vai estabelecendo os prazos, as formas como deve ser feito o processamento desse incidente de arguição de inconstitucionalidade perante no nosso caso, perante o órgão especial, não é? Aí vai, finalmente, o parágrafo 3º dizer, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, o relator lá perante o órgão especial, por despacho irrecorrível, poderá admitir por despacho irrecorrível a manifestação de outros órgãos ou entidades. Esse parágrafo 3º vai falar, então, que se admite nesse incidente de arguição de inconstitucionalidade também a presença do amicus curiae. Então, relativamente, dando uma continuidade, não é? Aquela aula anterior que nós falamos sobre o princípio da reserva de plenário, como é que isso funciona perante os tribunais, esse controle de constitucionalidade, essa questão da reserva de plenário, quando se trata de controle de constitucionalidade pelo método difuso. Como os órgãos fracionários não podem declarar a inconstitucionalidade de uma lei, eles podem declarar a constitucionalidade, mas não podem declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. Eles podem declarar se a lei ou ato normativo foi recepcionado ou não. Isso pode declarar. Só não pode declarar a inconstitucionalidade desta lei ou ato normativo. Para a declaração dessa inconstitucionalidade, há necessidade do chamado incidente de arguição de inconstitucionalidade, regulado lá no Código de Processo Civil, nos artigos que eu falei, 948, 949 e 950. Só, então, recapitulando, o processo é distribuído ao relator, o relator examina, se entender que a lei que está sendo citada ali para a decisão daquele processo, se ela é
inconstitucional, ele elabora um voto, dizendo: olha, eu entendo que essa lei é inconstitucional. Vamos arguir o incidente de inconstitucionalidade para o órgão especial? Ele ouve o Ministério Público, ouve as partes e submete isso à sua Câmara, no caso, Câmara aqui, o Tribunal de Justiça do Paraná, né? Eu participo da terceira Câmara, então eu sou relator e encaminho para que os meus colegas, não é, aceitem ou não aquelas minhas ponderações a respeito da inconstitucionalidade daquela lei. Se eles entenderem, então, no exemplo que eu estou dando, como eu, que aquela lei é inconstitucional, eles votam comigo, acolhem, e o processo é encaminhado ao órgão especial. Se eles entenderem que eu não tenho razão, eles rejeitam aquela proposta de arguição de inconstitucionalidade e aí o processo prossegue. Isso significa dizer que os outros membros da Câmara entendem que aquela lei é constitucional. Então, o relator fica vencido e o processo, o julgamento daquele caso prossegue. Se acolherem os argumentos do relator, o processo vai para o órgão especial. Se rejeitarem os argumentos do relator, o processo prossegue, o julgamento prossegue. A acolhida vai lá para o tribunal, no nosso caso, órgão especial, que irá julgar, que irá decidir se aquela lei é constitucional ou não, se irá ou não aceitar os argumentos do relator lá da Câmara. Não será suscitado esse incidente, como eu já falei, se o órgão especial já houver se manifestado a respeito daquela lei em outro processo. Mas já manifestou-se, já disse se aquela lei é constitucional ou não. Não importa se em outro processo. Ou se também já houve manifestação a respeito pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nessas duas hipóteses, não tem que o processo ir lá para o órgão especial. Basta a Câmara seguir aquele entendimento que já foi firmado pelo órgão especial ou pelo Supremo a respeito daquele caso. Quem pode se manifestar, não é? A esse respeito, o Ministério Público, eu já falei, se manifesta, as partes também podem se manifestar naturalmente, e também pode se manifestar qualquer um daqueles que tem legitimidade para requerer a inconstitucionalidade de uma lei pelo controle concentrado. Então, qualquer um daqueles enumerados lá no artigo 103 também podem participar, podem apresentar memoriais, podem juntar aí documentos, se manifestar de uma forma ampla, não é? A respeito da constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquela lei. E o órgão que fez a lei, ou do ato normativo que está sendo questionado, também pode se manifestar. E além, então, do Ministério Público, daquelas pessoas enumeradas no artigo 103, do órgão
que fez a lei que está sendo questionado, eles podem se manifestar dentro desse incidente de inconstitucionalidade. E, além disso, também é prevista a manifestação do amicus curiae, que é a parte final que nós vimos dos dispositivos que tratam desta matéria. Bem, isso é o chamado incidente de arguição de inconstitucionalidade de uma lei, de que trata daí, pelo controle difuso, o princípio da reserva de plenário lá do artigo 97. Mas, relembrando, a reserva de plenário lá do artigo 97 da Constituição Federal deve ser observado tanto no controle difuso como no controle concentrado. Hoje nós falamos apenas sobre essa arguição no controle difuso, não é? Porque no controle concentrado, a ação é proposta já diretamente perante o órgão especial, mas isso nós iremos falar daí em outra oportunidade. Por enquanto, é isso que eu queria deixar para vocês.